Eu sou Luli Rosa e hoje estou aqui com a minha amiga querida Cláudia Messores, que ela me fez um pedido muito especial nesse momento peculiar que estamos vivendo, né, junto com o nosso país. Ela sentiu de ela gostaria de ter, né, uma leitura a respeito dessa situação, uma leitura como se fosse o próprio país. Então, hoje estamos aqui com essa intenção de ter uma clareza maior sobre o que está acontecendo, sobre esse momento, sobre, enfim, o que mais for possível e mais se esclarecer durante essa leitura, que talvez não tenhamos total clareza agora, mas uma intenção de que as coisas possam ficar mais claras, mais acessíveis. E como é uma leitura que abrange uma extensão bem grande, né, a extensão do nosso querido Brasil, decidimos também fazer esse vídeo, compartilhar com quem mais possa se interessar e com quem, por acaso, ou por sincronicidade, se deparar com essa leitura. Então, para começar, vou convidar a Cláudia, quem mais estiver assistindo, para a gente fechar um pouquinho os olhos, se conectar com essa intenção, com essa energia. Com o campo que abrange a dimensão do Brasil, com o campo da Terra, do nosso planeta, com o campo do universo, mas também com o próprio campo. Na compreensão de que cada um, cada uma, tem uma parcela de responsabilidade e o poder dentro dessa situação, dentro desse momento, dessa experiência. Respirando bem profundo. Cláudia, pode assumir o seu papel de Brasil para fazer as perguntas, para canalizar a energia dessa pátria, em suas questões. Diz um número entre 1 e 2. 2. A gente vai usar então o Cartas do Caminho Sagrado. E essa é uma leitura intuitiva. É uma leitura que tem uma base na sabedoria dos índios americanos, na sabedoria dessas próprias cartas, mas é também uma leitura que está para além, que está para o que o momento pedir, para o que a intuição trouxer, para o que for importante, vital e valioso neste momento. Então, a gente começa
sou Luli Rosa, peço orientação, discernimento, e as melhores palavras, as palavras de guiança para essa leitura. Embaralhe e diz o seu nome completo. Ou o que você sentir dizer nesse caso. Eu sou Cláudia Maria Messores. A representação. E ontem me veio esse chamado no coração de solicitar essa leitura, já que para mim, em alguns momentos, estava sendo, não sei que termo usar, complicado, difícil, mas, e ao mesmo tempo eu queria saber como ajudar, né, as pessoas, e para isso eu precisava me posicionar, né, e acalmar e silenciar para poder dentro de mim ter respostas, né. E aí veio essa questão dessa ajuda externa, né, no caso, através da leitura, né, do tarô. E quando eu falei com a Lúlia, ela de pronto entendeu que poderia ser possível. Então, estamos aqui hoje com esse objetivo. Quem é que você representa agora? E eu represento o nosso país, o Brasil, com muito amor no coração. Me sinto sendo guiada por ele, pelo país, pela Mãe Terra, e peço, né, que nesse momento realmente eu não esteja sozinha, que toda a ancestralidade, né, da Mãe esteja aqui com a gente, para que a gente possa sair dessa leitura, né, desse momento, com mais clareza sobre o porquê de tudo isso, para que tudo isso, e como a gente, cada um pode ajudar, né, individualmente e no coletivo. Então, a pergunta do Brasil, né, pelo que eu entendi, é a respeito de que momento é esse, para ter uma clareza geral da situação, e também um ponto de voo, né, um ponto de o que mais é possível para além disso. Então, a gente vai fazer uma leitura, que é a leitura do pássaro. Então, eu vou pedir para que o Brasil tire 7 cartas. Vou sentar aqui do lado. A primeira carta, ela fala sobre qual o ponto de partida, né? Qual é a base dessa situação. E a carta foi Humor, Opostos, o Rei Oká. Essa carta, ela é uma carta muito forte, é a carta da dualidade. Então, fala sobre um lugar de inseguranças, incertezas, um lugar, não um lugar, assim, né? Um lugar da mente. Um momento em que está tudo um pouco confuso. O que parece ser não é bem isso, o que é isso não parece ser. Então, é um momento de total insegurança, mas insegurança no lugar da incerteza. Então, é um momento de confusão, de
de certa angústia, mas também é um lugar pode ser um lugar divertido. E na verdade, há um ponto interessante nisso, que é justamente o humor, o conseguir lidar com a situação com leveza. Então, é um lugar ao mesmo tempo confuso e divertido. Pode ser um ponto também de potência, se não for levado a sério demais. Então, a potência desse lugar que nos encontramos agora é conseguirmos transitar por ele com tranquilidade. Né? A carta do Rei Oká, ela fala sobre um desafio grande em lidar com o não saber. Mas, ao mesmo tempo, a sabedoria que ela traz é a sabedoria de poder se divertir com a situação, de poder aproveitar o que realmente existe e não ficar no diálogo mental, naquela confusão, naquela nuvem, né? Naquela bolha mental. Então, quanto mais conseguirmos estar na descontração, na suavidade, na brincadeira, mais potente esse momento se torna. E quanto mais peso, mais dor, mais sofrimento, mais tensão a gente se identificar, a gente se fixar, mais denso, mais doloroso pode ser o processo. Então é um lugar do não saber, é um lugar que ninguém sabe. Existem vários pontos de vista inclusive extremamente opostos, e isso traz muita confusão, isso traz muita dificuldade de compreensão, e não dá para assumir, muitas vezes não dá para assumir um lado, porque não existe um lado a ser assumido. A grande sabedoria dessa carta é conseguir lidar com essas nuances, lidar com essas diversidades de opinião, diversidades de modo de lidar com a diversidade de um modo geral. Então, é um momento em que tudo está vindo à tona. É um momento de grande expressividade, de grande força, mas uma força ainda muito confusa. Uma força muito que não tem uma clareza e e um discernimento, apesar de ter um determinado equilíbrio. Então, por mais que pareça tudo instável, e é instável, o equilíbrio ele também está na instabilidade. Então, o equilíbrio, muitas vezes, ele é gerado pelo movimento. Ele não é uma coisa estável, estagnada. É uma coisa estável, mas que tem nuances. Né? A vida é feita de nuances. Não existe parado na vida. Então, essa carta ela fala sobre esse equilíbrio que há no movimento. Entre muitas outras coisas. Então, é um momento de intensidade, em primeira instância. E esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida. É o lugar que a gente se encontra agora. É o lugar que o Brasil se encontra nesse momento, em que não existe certeza. Não existe... São só pontos de vista. Não existe certo e errado. Nada. Existe oposição, extremo oposto de opinião, mas sem nenhuma... certeza. Nenhuma certeza. Nada. A próxima carta, ela fala do desafio. Qual o desafio que o Brasil tem agora? Qual o maior desafio? O movimento. Os ciclos. Compreender que chegou um momento de transição. A gente está... Essa carta, no tarô tradicional, ela pode ser uma... Ela tem uma similaridade com a Roda da Fortuna. Só que essa carta,
Isso. Ela é a roda da cura. Ela não é a roda da fortuna. Nossa, perfeito. E a cura, ela acontece no movimento. Então, é um movimento da Terra, é um movimento natural do ser humano, é um movimento natural da natureza. Então, o país, o mundo, nós mesmos na individualidade, estamos num momento de outono, num momento, inclusive, nesse ciclo solar, né? Estamos num momento de deixar ir o que não serve mais, num momento de desconstrução, num momento de morte. Então, a Roda da Cura, ela fala sobre a importância desse movimento que está acontecendo. E o maior desafio que o Brasil enfrenta agora, e que os brasileiros enfrentam, é de ter paciência e de acolher esse momento que é de morte, esse momento que é só uma parte desse movimento. E que, para que outro movimento, para que outro ciclo se torne possível, esse precisa ser concluído. Então, e aí já estou trazendo a minha opinião, né? Eu vejo que o maior desafio é acolher esse fluxo, esse ciclo que ele é natural. É acolher esse movimento que é importante e que já passamos por um auge, já desfrutamos de várias coisas e que agora entraram em decadência. E para que elas renasçam, para que outro mundo se torne possível, esse ciclo precisa ser concluído. Então, o grande desafio é compreender que é só um momento e que ele não é para sempre. Não é para sempre. É um momento que tem a sua importância para que esse ciclo seja completo, para que esse movimento de cura aconteça. Então, esse é o principal desafio. Deixar o velho ir embora. Tipo, Isso. deixar partir o que não serve mais. Sim. Para poder o novo permitir chegar. Que o ciclo aconteça. Permitir que o ciclo aconteça. Deixar o ciclo se cumprir. Né? Então, o grande desafio é sair da racionalidade para acolher esse movimento que é natural. É um movimento orgânico. Então, a carta da cura, da roda da cura, ela traz um círculo. Né? Ela traz um círculo. E esse círculo, ele representa as pessoas. Então, como se cada um desses banquinhos representasse uma etnia, representasse uma parte da população, nesse caso. E é como se todos estivessem dentro dessa roda para que o ciclo se cumpra. Então, é um momento de união também. O grande desafio também pode estar nesse lugar, que é o lugar de se unir para que essa roda gire, né? De se unir para que essa cura ela aconteça, apesar de todas as diferenças. Cada um dos elementos dessa roda tem uma cor, né? Cada um tem o seu potencial, cada um tem a sua beleza, tem a sua potencialidade, né? Então, a grande questão é podermos nos unir em círculo, nos unir em roda e permitir que esse ciclo se cumpra, que esse movimento que é natural da humanidade, não só da humanidade, como da natureza, né, do todo, que ele aconteça. E isso só se torna possível na união. A próxima carta, ela fala de um recurso, de um ponto de vista, uma perspectiva que pode ampliar, que pode possibilitar para que essa cura, para que esse movimento, esse ciclo se cumpra. Então, a próxima carta, ela fala de um recurso, de algo que a gente pode compreender ou se apoiar. Então, o que essa roda de cura representa? Eu já até falei, né? Já até adiantei. Né? Que eu falei sobre o ciclo natural, né? Que envolve a morte e o renascimento. Então, esse é o recurso. Deixar morrer a velha vida. Deixar morrer as imagens
e os apegos que temos a respeito do que é o Brasil. Deixar morrer a velha estrutura, as velhas crenças, as velhas falas, né, sobre o nosso país. Então, tudo que a gente criou sobre o que é o Brasil, tudo que a gente manifestou a partir das nossas crenças de como é o Brasil, de como viver nele, tudo isso chegou ao fim. Então, é um momento de renovação, é um momento de renascimento. Só que para renascer, é preciso morrer. Então, o recurso que temos é deixar morrer as velhas imagens, as memórias, as compreensões, até aquelas coisas que a gente mais gostava. Sabe? Sabe aquilo que a gente mais gostava? Tipo Copa do Mundo, tipo Fórmula 1. Tudo que a gente achava que era o melhor também precisa morrer. Tudo que a gente achava que não prestava também precisa morrer. Aquela ideia de que o Brasil é um país péssimo, de que as coisas só não acontecem no Brasil, de que brasileiro é bobo, de que ou é esperto demais, né? Esperto demais, dá um jeitinho. Então a gente pode também, nesse processo de auxiliar a transição desse país, do nosso país, a gente pode também recorrer e se conscientizar das crenças que temos a respeito do Brasil. Então é um exercício, né, que a gente pode fazer, assim como nós fizemos aqui agora, de pegar um caderno e ir anotando assim, ó, o que eu penso sobre o Brasil? O que eu já falei sobre o Brasil? Qual a imagem mental que eu tenho sobre esse país, sobre esse lugar? E anotar tudo que vier, desde que é o país das maravilhas, o país da natureza, o país do carnaval, do futebol. O país do futebol, o país da pouca vergonha, o país das favelas, da violência, da desigualdade social, tudo que tiver enquanto conteúdo, e isso cada um que está assistindo esse vídeo pode fazer individualmente. Tudo que existir de conteúdo a respeito do que esse país é e representa dentro de você, que é uma célula dele, você pode trazer para a tua consciência e queimar, ajudar aí na transição, queimar, deixar morrer essas velhas imagens. Então, anota na folha, faz uma lista e depois taca fogo, da forma que você achar melhor. Cuidado para não queimar mais nada. Pode usar um álcool dentro de uma tigela de barro ou de uma tigela de ferro, de algum recipiente de metal ou de barro. Ou então pode queimar na chama da vela mesmo, né? Se preferir, também pode fazer uma morte mais ruptura, de rasgar e jogar no fogo. Se preferir uma morte mais suave, pode fazer ali queimando na chama mesmo. E colocar dentro de um recipiente para que essa morte se conclua. E pode depois jogar na terra também, é cinza? Pode jogar na terra. Se sente que é jogar na terra, joga na terra. Se sente que é jogar na água, também pode ser, para que flua e abranja mais dimensão, mais extensão. Então, depende do teu propósito. Se você quer... Bom, como a gente está falando de morte... Eu acho que pode ser terra, né? Vamos ali colocar lá na terra. Acho que faz mais sentido. Faz mais sentido. Então, vamos queimar as nossas crenças, conceitos sobre o Brasil e colocar a cinza na terra. Enterrar. Deixar morrer. Essa carta, ela é o que tu não falou ainda? A morte do xamã. Ela fala sobre esse ciclo. Sobre esse ciclo interno, que para uma pessoa se tornar sábia, ela precisa passar por ele muitas vezes. Então, o xamã, ele tem vários rituais durante a vida para simbolizar essa morte e para poder renascer uma nova pessoa, uma nova versão dele mesmo. Porque o que morre não é o corpo físico, mas os conceitos e as crenças a respeito dele. Então, tudo que ele construiu
em torno de quem ele considerava que ele era, ele precisa deixar morrer, para que um novo ele se torne possível. E só assim a sabedoria acontece. E isso pode ser individualmente também. Quem quiser fazer esse mesmo exercício consigo mesmo, trazer vários conceitos, crenças, imagens de si que sente que já não cabem mais, e fazer esse mesmo processo, faça esse favor para si mesmo. É uma grande concretização da transmutação interna. Porque como a Terra está vivendo isso, o planeta, e em todas as o Brasil dimensões. está vivendo também, Sim. e agora mais forte, se a gente aproveita esse ciclo da natureza e faz a nossa morte também, para poder nascer uma nova Cláudia, uma nova Luli, né, uma nova pessoa, isso vai seguir o fluxo do que está acontecendo. E potencializa. Isso. Porque é como se nós, enquanto seres humanos, cada um de nós é como se a gente fosse uma célulazinha dentro dessa dimensão universo, né? É como se o Brasil fosse um órgão, digamos assim, ou um sistema, dentro de um mundo que é um ser, assim, né? Então, quando a gente faz esse processo interno, isso reverbera no todo. E quando isso acontece no todo, isso reverbera no interno, seja o que for que aconteça. Então, a partir do momento que a gente começa no indivíduo, isso se expande. A partir do momento que isso acontece no todo, no maior, isso também é interiorizado. Então, não existe separação. Né? A próxima carta, ela traz uma compreensão sobre qual aprendizado que isso tudo possibilita. Ou até um pouco assim, tá? O que vem depois, assim, mas não é um depois longe. Para que isso tudo serve? Né? Aqui tudo isso serve. Qual o propósito por trás disso? Povo de pedra, conhecimento revelado. Registros. Essa carta, ela fala várias coisas, assim, né? Uma delas é que a gente está vivendo um momento histórico. Um momento de grande, grande importância. É um privilégio estar nesse lugar hoje. Né? Cada um de nós tem um papel importante dentro de uma transição que tem uma dimensão enorme. Então, hoje, esse processo todo, ele nos permite acessar um conhecimento, uma sabedoria, que vem de muitos e muitos milênios, assim, né? Uma sabedoria que está para muito além do que a gente consegue visualizar agora. Então, é como se o que está acontecendo agora é só sei lá, aquela frase, né? Uma pontinha do iceberg. É como se tivesse muito mais conteúdo ali guardado. E o que intuitivamente me vem é a respeito da ancestralidade, a respeito de se reconectar com forças dos nossos ancestrais, com forças e sabedorias de uma terra potente, de uma terra vibrante. Então, o povo de pedra, essa carta, ela fala de um potencial imenso e de um potencial profundo no nível de sabedoria. Então, é como se isso servisse para nos reconectar com uma sabedoria que é muito maior. Ancestral mesmo. Ancestral. Intuitivamente, o que me vem é esse resgate, né, que está sendo feito, que já vem sendo feito por muitas pessoas, da ancestralidade, da espiritualidade,
um resgate da sabedoria dos povos que foram sacrificados, uma sabedoria, enfim, dessa humanidade que foi suprimida pelo capitalismo, né? Então, o que hoje está em decadência não é só a política, é principalmente um sistema, o sistema capitalista, que de alguma forma inibiu e diminuiu todo o conhecimento de raiz, todo o conhecimento ancestral, todo o conhecimento que não é interessante para a indústria. Então, hoje, nós, seres humanos, fomos condicionados à medicina, à farmácia, à química, fomos suprimidos pela facilidade, né? Pela ilusão de que é mais abundante ir no mercado comprar, né? Pela ilusão de que as coisas só se manifestam ali. Porque a gente não vê o processo que existe por trás do que a gente compra. Então, o conhecimento que está sendo revelado agora é o processo, é o que a gente não acompanhou. E mais do que isso, é o conhecimento de como é possível viver caso isso não exista mais. Então, quando a gente retoma as nossas origens, retoma a sabedoria dos que vieram primeiro, a gente percebe que existia vida muito antes da gasolina, muito antes do carro, muito antes do concreto, né? Então, é essa sabedoria do povo antigo que a gente pode acessar. Só que hoje, nada é por acaso. A gente chegou nesse lugar, a gente viveu tudo isso por um propósito, que é crescer. Bom, vamos falar sobre o propósito na próxima carta. Essa carta fala sobre o propósito, sobre que conhecimento é esse? Qual o propósito? O que pode ser revelado para nós para contribuir com esse processo? Bom, a carta que saiu foi o Escudo do Norte, a sabedoria e a gratidão. Então, o que está sendo revelado para nós é a sabedoria desse povo que veio primeiro, mas também a sabedoria que nós desenvolvemos com a tecnologia, a sabedoria que advém de tudo que o ser humano, de alguma forma, pôde desenvolver. O que de bom existe, o que de realmente potente existe nessa transmutação que a Terra foi vivendo e que o Brasil foi vivendo há milhares de anos. Então, é como se agora a gente pudesse reconhecer tudo o que compõe e acessar com gratidão tudo o que existe, mas de alguma forma também fazer esse resgate, essa união, talvez, entre o conhecimento e a sabedoria ancestral e a sabedoria desse agora. Tem alguma questão? Alguma coisa? Então, essa carta ela fala de um propósito. E esse propósito é agradecer, é conseguir reconhecer tudo que está por trás de um pacote que a gente compra. Conseguir reconhecer a importância de cada pessoa que está envolvida no processo. Conseguir agradecer a terra que provém o petróleo, a terra que nos oferece todos os recursos para que tudo que a gente consome esteja na nossa prateleira, esteja na nossa casa, na nossa vida. Então, é um momento de olhar com amplitude. É um momento de reconhecer o que está envolvido para além daquilo que a gente vê. Então, essa carta ela fala sobre a amplitude do olhar, sobre conseguir enxergar além do que se apresenta, além do que se aparenta. Essa carta ela fala sobre conseguir honrar todas as partes que compõem
um processo. Todas as partes que compõem um material acabado. Quantas pessoas estiveram envolvidas para que esse baralho hoje estivesse aqui na nossa mão? Quanto material, quanta riqueza foi gerada para que isso aqui se manifestasse. E já que eu tirei essa carta, ela vem a compor com essa sabedoria. O que é possível para que essa sabedoria, ou o que essa sabedoria possibilita, o que olharmos para tudo que envolve possibilita. A primeira coisa é a purificação. Então, quando a gente reconhece e honra tudo que está envolvido no nosso processo de consumo, no nosso processo de vida, de quem eu dependo ou de quem eu codependo para existir agora. Quando a gente reconhece e honra tudo que está para além da coisa em si, isso gera uma purificação. Tira mais uma carta, Cláudia. Isso também gera expansão. E agora mais uma. E isso também gera autossacrifício. Então, dentro do contexto, quando eu purifico o meu olhar sobre essa situação, eu posso expandir a minha capacidade de ver, de enxergar, de compreender, de contribuir. Eu posso ser apoio, ser base, eu posso desfrutar, porque essa carta é a carta do contador de histórias. Ela fala sobre alguém que vive, sobre alguém que está envolvido num processo, está olhando por dentro de da sabedoria que está sendo gerada. Então, essa carta ela fala sobre ser agente dessa transformação, sobre ser agente dessa história que está sendo construída. Nossa. Quando isso tudo acontecer, quando eu conseguir olhar com gratidão para tudo que estou vivenciando, ou você, Brasil, quando você puder olhar com gratidão para todo esse caos, ou isso que se apresenta, essa crise que se apresenta num primeiro plano, isso vai se expandir de uma tal forma que cada um de nós seremos agentes de transformação dessa mudança. E cada um de nós teremos propriedade para falar sobre o que conseguimos enxergar e aprender. E esse olhar com gratidão, ele também gera um autossacrifício. E o que é o autossacrifício? É a transformação dos nossos hábitos. É a transformação do que nos gera comodidade, do que nos gera comodismo. É sair da zona de conforto. A zona de conforto. Então, na minha perspectiva pessoal e na minha perspectiva pesquisa histórica, eu percebo que a grande... Talvez se existe um vilão, né, digamos assim, é o comodismo. Porque o comodismo foi que gerou todas as guerras. O comodismo é o que fez, inclusive, chegarmos aqui agora. Porque o que move o ser humano hoje é a busca pelo conforto. Então, o ser humano vai criando tecnologias, muitas tecnologias, para que a vida se torne cada vez mais confortável e cômoda. Então, ao invés de eu ir lá e ligar a televisão no botão, eu uso um controle remoto. Ao invés de eu caminhar até o meu trabalho, eu vou de carro. Ao invés de eu plantar a minha comida, eu vou no mercado e compro. O capitalismo é um sistema que nutre o conforto e a comodidade. A qualquer custo. A qualquer custo. Então, quando a gente fala de autossacrifício, o que me vem é que isso está sendo sacrificado. O comodismo. O comodismo. Então, é um momento em que, quando a gente olha, percebe tudo que está envolvido para que eu tenha alimento, para que eu tenha transporte, para que eu tenha uma cidade que funciona, para que eu tenha uma casa aconchegante, para que eu tenha
enfim, qualquer conforto que eu decida ter, quando eu olho, reconheço tudo que está envolvido, tudo que isso gera, tudo que isso representa, e tenho uma visão ampla disso, isso automaticamente gera um autossacrifício, porque eu vou começar a fazer escolhas. Eu vou começar a avaliar se eu realmente preciso de cada uma das coisas que eu elegi como importantes. Eu vou começar a olhar se existe outra forma possível para que a minha vida seja confortável e para que a minha vida também continue acontecendo. Então, a capacidade da visão e da gratidão, ela nos gerará e gerará para o Brasil ela fortalecerá essa morte disso que não precisa mais, disso que está pronto para ser ultrapassado. E essa morte, ela será uma morte autossacrificada. Não vai ser uma morte morrida. Vai ser uma morte entregada, digamos assim. Eu não vou ser morto. Eu vou escolher morrer. Nossa, é bem diferente. Então, o que essa carta fala é isso. É que a partir do momento que nós nos conscientizamos, conseguimos olhar com gratidão e sabedoria para tudo que está acontecendo, será uma escolha nossa, enquanto brasileiros, e nossa, enquanto país, abandonar velhos hábitos. Muito, muito interessante isso. Eu acho que tem muito a ver, né, realmente com esse processo, né? A gente vê as pessoas muito revoltadas, na verdade, porque foi mexido na zona de conforto delas. Elas tiveram que parar de fazer as coisas do jeito que sempre foram acostumadas a fazer, né? Tiveram que tomar outras alternativas, fazer outras escolhas, atitudes diferentes, e normalmente todas elas sem a comodidade, sem o conforto. Sem o automático, sem né? o automático, tiveram que andar de bicicleta, ou tiveram que ir a pé, né? Deixar o carro na garagem, porque não tinha gasolina. Tiveram que ser mais criativas, né? Muito mais criativas. Eu mesmo estou indo a pé para o serviço. E qual que é o potencial dessa cura? Qual que é o potencial dessa sabedoria, dessa gratidão, desse autossacrifício? O que isso potencializa nas nossas vidas individualmente e na nossa vida enquanto país? Liberação. Essa carta, ela é muito legal, ela é muito interessante, porque ela fala sobre entregar o melhor de nós, sobre oferecer para o mundo o nosso melhor, sobre liberar, é aquela coisa assim, liberar não é quando eu faço uma faxina, pego tudo que não presta e dou. Liberar é quando eu escolho o que tem de bom dentro da minha casa e falo, cara, isso daqui é bom, é legal, mas eu posso compartilhar, eu posso dar para outra pessoa que talvez precise mais que eu. Eu gosto disso. Isso aqui é bom para mim, mas eu posso abrir mão disso. Essa é a liberação. Nossa. E é esse o nosso aprendizado. Abrir mão daquilo que gostamos, daquilo que nos é bom, é confortável. Isso, que nos dá prazer, que nos traz comodismo, né? Conforto. Porque isso, quando a gente libera isso, a gente acessa um novo potencial de nós mesmos. A gente abre espaço, porque a liberação é uma abertura de espaço. Então, quando eu vou lá, faço uma faxina na minha casa, tiro tudo que tá ali, que de alguma forma já cumpriu o seu ciclo, mesmo que ainda me sirva, mesmo que ainda goste, mesmo que tenha um significado interessante, tenha um amor envolvido, ou mesmo um apego, né? Quando eu tiro aquilo, eu abro espaço na minha casa, eu abro espaço na minha vida para que novas possibilidades se aproximem. Então, quando eu libero, quando eu saio conscientemente da minha zona de conforto e, por escolha, abro mão de determinados comodismos, de determinados hábitos, eu me dou a chance de acessar o novo, que é infinito.
Que máximo. Muito bom. E a próxima carta, ela fala sobre o que mais é possível. O que vem depois? Vai O que é além. que agora? O que vai além? E o que agora a gente não está conseguindo ver? Né? Então, pode ser tanto uma coisa a ser transmutada, a ser curada, como uma nova possibilidade a se abrir. A carta do potencial de energia. Olha. Nossa, que bonito, né? Essa carta, enfim, ela fala sobre aquilo tudo que a gente já falou. Ela faz um resumo, né? E ela fala sobre reunir as nossas potencialidades, sobre acessar o que é mais vibrante em cada um e no todo. Então, é como um momento em que a gente está acessando ou está recebendo, ou na verdade a gente já tem a energia suficiente, né? A gente já acessa um grande potencial energético para infinitas possibilidades. Então, a gente não tem condições de saber o que vem depois. O que a gente tem condições de saber é que é um grande potencial infinito do que quer que a gente deseje ou canalize, exercite. Então, quando a gente abre espaço nas nossas vidas, o impossível se torna possível. O ilimitado é o lugar do ilimitado. É como se quando eu dou, quando eu abro mão de algo, eu não sei o que vem a ocupar esse espaço. Se é que vem, ou se esse espaço fica aberto para que as coisas fluam por ele. Então, é mais ou menos isso que está dizendo, que tudo é possível. Tudo é possível. Mas o que é mais importante é que essa carta é uma carta de extrema abundância. Então, essa carta ela fala de muita riqueza energética, de um potencial vibrante de vida, né? Então, é como se, ao abrirmos mão dos nossos confortos e comodidades, conscientemente e por escolha, nossa vida, enquanto seres humanos, enquanto brasileiros, enquanto país, se amplia ao infinito. Nossa, muito interessante. Tudo muito a ver, né? E aí me veio uma pergunta. Diante desse processo todo, existe a possibilidade de parar esse fluir? Tipo, de estagnar de alguma forma, de um movimento contra esse fluxo que já está O que vindo? impede esse fluxo de acontecer? É isso. Se existe algo que pode fazer isso não acontecer, porque o que eu sinto é que a maioria das pessoas não estão despertas, assim, não estão conscientes, né? Disso tudo que você falou, porque para mim é muito claro, né? Assim, agora você falando parece que mais claro ainda, de que esse processo de mudança chegou, é necessário e vai fazer bem, na verdade, né? Mas tem muitas pessoas ainda que não entendem, que não aceitam e resistem ainda a isso. Então, existe algo que impede isso de prosseguir, esse bloqueio, essa questão Então, vamos fazer assim, ó. O que precisa ser superado ou ultrapassado para que esse fluxo se conclua? É uma boa pergunta? É uma boa pergunta. Então, o que pode ser ultrapassado, curado, ou qual potencial, recurso que a gente pode ter para que nenhum bloqueio aconteça, para que o processo flua e se cumpra. Então, tira 3 cartas. Não, tira uma carta, só uma. Bom, capacidade de reação.
Bom, essa carta, ela é muito interessante, porque ela traz uma criança dentro de um manto, e ela é a carta do berço, mas ela fala sobre reagir. Então ela fala sobre se sentir seguro para conseguir se mover. Ela fala sobre estarmos em paz, mas numa paz assim do acolhimento. Então, cada um está fazendo as suas medidas para que possa reagir. Cada um está passando por um processo pessoal que possibilita essa reação. Tem gente que precisa estocar para se sentir seguro. Tem gente que vai plantar para se sentir seguro. Tem gente que vai economizar. Tem gente que vai fazer fluir. Cada um vai ter o seu modo de fazer. O importante é que todos vão precisar reagir. Ninguém vai passar ileso a esse momento. Todos vão, de alguma forma, ter que buscar dentro de si a capacidade de se ressignificar nessa transição. E isso só é possível, ou isso se torna mais potente, quando cada um se sente seguro, confortável, confiante. Então, cada um vai ter o seu modo de fazer isso, mas vai acontecer. Para cada um a seu tempo, a seu ritmo, a sua possibilidade. A próxima carta vai falar sobre um recurso possível para ultrapassar essas barreiras. Um recurso real, assim. Qual o recurso disponível para que a gente possa reagir? A carta é O Povo em Pé, Raízes, Doação. Essa carta fala sobre buscar na terra, né, os recursos. Fala sobre acessar a sabedoria anterior, né, ancestral. E ela fala também sobre ofertar o melhor de si. Fala sobre generosidade. Fala sobre compartilhar os frutos. Compartilhar a sabedoria, o conhecimento. Compartilhar o que eu tenho de melhor. Né? Então, cada um pode doar aquilo que tem de melhor. Essa reação, ela não é reagir pedindo alguma coisa. Não é uma reação, vou para a rua gritar, vou pedir que alguém faça alguma coisa. Vou pedir intervenção X, intervenção Y. Alguém, por favor, faça algo. Não. Essa capacidade de reação, ela é interna. E ela é pessoal. Como eu posso reagir a esse momento? Oferecendo o que eu tenho de melhor. Doando o meu melhor. Contribuindo com os meus dons, com os meus talentos, com aquilo que até agora eu vim pesquisando por hobby, pode se tornar o meu maior potencial. Aquilo que até agora eu fiz porque eu achava legal, pode ser algo muito rico dentro dessa nova conjuntura. Então, essa carta ela fala sobre buscar nas nossas próprias bases, na nossa sabedoria cultural e na nossa sabedoria pessoal, para que possamos contribuir com o que temos de melhor. Dentro ainda dessa pergunta, vamos tirar uma próxima carta. E essa próxima carta, ela fala sobre o ganho, sobre... Luli, mas para que eu vou fazer isso? Por que eu vou contribuir com o meu melhor? Para que eu vou oferecer, doar? Para que eu vou reagir? O que eu ganho com isso? Por que eu tenho que reagir?
Quando eu faço isso, eu acesso a iluminação. Eu acesso a capacidade de ver amplo, a capacidade da águia, de enxergar em sua amplitude, em amplitude, enxergar além. Quando eu Me distancio, né? me distancio do problema, eu posso enxergar muito mais. Eu posso compreender de outra forma, diferente da que eu via antes, enquanto eu estava imerso. Então, reagir oferecendo o nosso melhor nos dá a capacidade de enxergar para além. E é essas potencialidades é o que garante que esse fluxo de movimento, esse fluxo de transformação vai acontecer da melhor forma possível. Aí me vem aquela pergunta que não quer calar, né? A questão política no país, né? Com essa questão de sai o presidente, né? De querer que isso aconteça dessa forma, né? Já que a corrupção se tornou inaceitável, né? Do jeito que tá. Eu não sei qual seria a pergunta, mas é uma questão muito latente, né? Muito que todo mundo hoje não aceita mais, né? Já está inconformado, né? Com o jeito que é tratado, né? E com aquele egoísmo que existe por parte dos governantes que deveriam assumir para auxiliar o povo, mas que no fim pensam só em si próprio e comandam mais para os seus, vamos dizer assim, e que no fim todos meio estão juntos, um protegendo o outro, né? E a gente é para ter eleição esse ano, então aquela coisa assim, né? A gente fica assim, como votar, em quem votar, o que que eu faço, né? Em termos de cidadania mesmo, né? E de como eu posso reagir perante um momento, né? Que é um momento que acaba sendo crucial agora, de escolha, né? Como escolher, quem escolher, como eu me portar, né? Diante Politicamente. disso. Politicamente é a questão, porque chegamos nisso também por falta de governo, né? Então a pergunta pode ser, o que esse momento... vamos começar, vamos tirar 3 cartas. Então a primeira carta ela vai falar sobre esse momento. Sobre o que representa, para além do que a gente consegue ver, a situação política. Novas aptidões. Então, hoje, o que está acontecendo no cenário político, ele é um momento de despertar. É um momento em que a águia consegue... A águia não, a fênix consegue ressurgir. Então, é como um momento em que nada do que existe é suficiente. É importante que novas aptidões sejam adquiridas ou acessadas. É como se um novo sistema estivesse para acontecer. Talvez a gente não conheça. Ou melhor, a gente não conhece o que está para acontecer. Não é algo que já existiu, é algo novo. Algo novo em termos de governo, que não necessariamente é política, tá para acontecer. O que esse novo sistema, essas novas aptidões geram? Pontos de vista, opções. É um momento em que o que sentimos, o que pensamos é importante. Então, essas novas aptidões, esse novo sistema, ele nos permite expressar, falar, opinar, agir, estar participante no processo. Mais uma,
A próxima fala sobre qual o potencial disso. A carta é visão ilimitada, dimensão dos sonhos. O potencial disso é o infinito. É não ter mais limitações. É poder viver um sistema integrado. Essa carta fala sobre integrar tudo. Sobre não existir mais separação entre e nem hierarquia sobre um sistema e outro. É um novo momento em que todos são importantes, em que todas as profissões são fundamentais, em que todo o movimento ele acontece pelo movimento de cada um. Então é um momento em que conseguimos que esse sistema governamental ou esse sistema, a gente não tem nem palavra às vezes, né? Esse sistema de gestão abrange e contempla todos os envolvidos, sem definição de melhor ou pior. Então é um sistema que ele gera uma visão muito mais ampla do todo. É quando a gente consegue compreender a importância daquela pessoa que planta, da pessoa que colhe, da pessoa que separa, da pessoa que embala, da pessoa que transporta, coloca no caminhão, da pessoa que transporta, da pessoa que organiza, da pessoa que limpa, enfim, mantém aquela organização para que eu possa ir lá no mercado, na prateleira e pegar. Então, a gente sai do papel de receptor para ser participante, do papel de consumidor para ser um agente interagente, né, no processo. Então, eu não vou mais, dentro desse novo sistema e dessa nova conjuntura, não existe mais separatividade, nem melhor nem pior, nem mais importante, menos importante, quando a gente compreende que tudo é o que é e tudo tem a sua importância. Então, é um sistema muito mais... O novo sistema de gestão é um sistema muito mais fluido, um sistema muito mais amplo e mais integrado. Então, com tudo isso, eu estou chegando a uma conclusão de que nós não teremos um salvador da pátria. Não vamos ter alguém, alguma coisa que vai acontecer para nos salvar desse mal, vamos dizer assim, né? Desse problema todo que nós mesmos acabamos gerando, né? Mas as pessoas muitas das vezes ficam esperando que venha de fora, né? Que tem um salvador, que tem um presidente. Que tem alguém que é a pessoa indicada ou é a pessoa certa para assumir o governo, a gestão das coisas, para que a coisa... Intuitivamente, o que eu sinto é que cada um tem o seu papel fundamental nesse processo. E que não existe mais um exigir de alguém, mas existe um fazer para, né? Que é a capacidade de reação. Então, assim... Um fazer conjunto, né? Um fazer conjunto. Então, é um momento em que todos somos importantes e participantes de um processo que é coletivo. Um país, ele acontece com cada célula. Não acontece... Não é uma coisa isolada. Né? Cada um para si. Claro, cada sistema tem sua função dentro do todo. Cada célula tem uma função específica para que o todo aconteça. Então, dentro de tudo aqui, eu percebo que é um momento de... o que possibilita é o fluxo.
o que possibilita a mudança, ou a cura, ou o desafio que existe aqui, é cada um reconhecer o próprio lugar e a própria responsabilidade dentro disso. Então, isso é o maior desafio. Cada um assumir o papel que cabe. O papel e a responsabilidade que cabe. E esse é o grande desafio. Inclusive a responsabilidade de ter gerado tudo isso, né? Porque exatamente. Não é Só que responsabilidade é culpa diferente de culpa. É né? culpa. Não é culpa. É tudo o que aconteceu, é o que é. Só que, qual é o desafio? Como é que eu vou ultrapassar esse momento de caos? Qual é a cura? Né? Como é que eu vou ultrapassar? Qual é o desafio para sair desse momento de caos? Reconhecer o meu lugar e estar no meu lugar para que o movimento flua, para que o movimento aconteça, para que a transição seja possível. Agora, em relação a isso, né, da tua dúvida, assim, né, tá, é um processo, então, que todos estamos envolvidos, não tem um salvador, eu não tenho que pedir, eu tenho que fazer. São atitudes, e pequenas atitudes, não precisa ser... Nossa, eu vou lá agora e vou matar o dragão. Não precisa. O dragão, ele é interno, né? É algo que, se eu faço na minha realidade uma pequena transformação, isso reverbera para o todo. Se eu abro mão de uma coisinha, isso reverbera para o todo. Se eu reavalio os meus lugares, os meus comodismos, tudo que eu gero de impacto no mundo... Isso já vai ressoar no todo. Então, são pequenas atitudes. E o que traz? Quando tu perguntou sobre a gestão, o que me vem é que é um novo momento. É um novo momento que não conhecemos ainda. E vamos tirar uma carta para eu não falar, só para eu sentir aqui melhor, assim, ter um respaldo. Tira mais uma carta. A carta da autoconfiança. Então, o que a gente precisa para que esse novo sistema, para que esse novo modo de acontecer se torne possível, é confiar em nós mesmos. Não é buscar a confiança fora. Não é buscar a segurança fora. Não é ter um salvador, mas é confiar que eu, com as minhas cargas, a cesta de carga, com os meus recursos, com a sabedoria que eu já tenho, com as minhas aptidões, os meus dons e os meus talentos, faço parte e sou uma parte fundamental desse processo de transformação. É cada um ser exatamente o que é. Quem é. A tua maior potência é a tua bagagem. É a tua sabedoria, é o teu conhecimento, é o teu dom e o teu talento. Isso é o que vai fazer diferença nessa transformação que é cultural, que é social, que é governamental, que é em todos os níveis de transformação. Então, é a autoconfiança. Não existe um governante. Não existe... E pode ser que venha nessa representação? Pode. Pode ser que seja possível, mas... Ainda assim, é o povo que eu digo, é cada um de nós brasileiros que teremos nossa contribuição nisso. Que seja votar com consciência, que seja... Eu não sei, eu não tenho dimensão, eu não alcanço o que está por vir. O que é importante é que não é uma pessoa que vai salvar, não é um sistema que vai resolver vindo de fora. Ou até o Cristo, né? Que como para muitos, assim, só Cristo vai salvar, só Cristo. Né? Não é uma mudança que vem de fora para dentro, é uma mudança que é de dentro para fora.
Então, não é implantar algo que vai fazer essa transição acontecer. É construir algo a partir de cada um. De dentro para fora. A partir Então de precisamos cada um. acessar esse dentro, né? Com certeza. Silenciar um pouco mais. E confiar que já temos o suficiente. Que já somos suficientes. Para poder acolher, né? Se acolher enquanto ser, para poder realmente fazer e estar no mundo de uma outra forma, né? De uma outra forma. Que, tipo, não conhecida, né? E confiar de que esse jeito tá bom. Esse jeito vai contribuir, na verdade, para esse maior, né? Para esse coletivo. E não achar que E que todos são importantes. Nesse coletivo, todos são importantes. Todos os pontos de vista são opções. Não existe melhor ou pior. Não existe o certo e o errado. Todos são importantes. Então, a grande sabedoria está, inclusive, em integrar e ver para além de de uma perspectiva. Quando eu ouço a perspectiva do outro, eu estou vendo além do meu ponto de vista, que é limitado. Então, o que fala aqui dessa questão governamental é justamente isso, de que abre-se a capacidade de ver para além daquilo que eu acredito. Abre-se a capacidade de ouvir e de me sentir também importante dentro da minha opinião. É um momento para que nós possamos participar ativamente com aquilo que temos, com aquilo que pensamos, com aquilo que sentimos. E encontrar novas aptidões pessoais e do coletivo. Eu percebi claramente isso nesses dias, aquela questão de respeitar as diferenças, né? Na prática. Porque a gente fala, mas na prática fica mais difícil. E como as opiniões agora são muito diversas e diferentes mesmo, aí você tem que olhar, acolher, respeitar e ter segurança para expor a sua, né? Exatamente. Então, o respeito é importante também nesse momento. Com certeza. Brasil. Mais alguma pergunta? Mostra a tua cara. Alguma outra questão? Acho que era isso. Então, vamos tirar uma última carta, que é como um presente que a gente oferece para o Brasil e para os brasileiros, para que a gente possa seguir em frente. Então, vamos lá, presente. Um recurso. Fogueira do Conselho. A capacidade de tomar decisões. Olha. Então, o que está sendo oferecido como um presente, né, como uma energia disponível, é a capacidade de, dentro de nós, individual, e dentro da nossa família, dos nossos círculos de convívio, que a gente possa se unir, que a gente possa se ouvir, se contribuir, se compartilhar, para que as decisões elas sejam tomadas considerando várias partes, considerando o todo, considerando para que as decisões possam ser tomadas em círculo. Isso, porque cada indivíduo forma um todo. Então, cada essa decisão, né, individual. Então, pode ser tanto numa perspectiva individual, de que eu vou olhar dentro de mim todas as questões que eu tenho, todos os pontos de vista, as perspectivas, as sensações, os sentimentos. Eu vou conciliar tudo que existe enquanto conteúdo interno para me decidir, para me posicionar. E pode ser num ampliar, num macro, de que eu vou ter a minha opinião, eu vou ouvir a opinião do outro, eu vou compor com a opinião do outro para que juntos possamos decidir. Até um maior, que é nessa união de todos, para que as decisões que sejam importantes, elas possam ser tomadas, mas considerando todos. Todas as perspectivas, pontos de vista. Ótimo presente, gostei. Então é isso. Aí a gente fecha
Hoje é que dia mesmo? Vamos Hoje registrar. Ah, sim, importante. Hoje é dia 29 de maio de 2018. E essa foi uma leitura do Cartas do Caminho Sagrado para o nosso querido Brasil. No momento que a gente está vivendo uma crise, né, uma greve grande dos caminhoneiros que mexeu com E que gerou muitas todos outras os... greves internas e externas. Isso. Muitas crises, né? Greves não, muitas crises. Então é isso. Internas e externas. Gratidão, gratidão, Gratidão. gratidão, gratidão. Vamos fechar o campo. Então agora a gente fecha um pouquinho os olhos, entra em contato com a respiração. Ainda nesse campo de consciência expandido, a gente oferece esse conteúdo que aqui foi aberto, que aqui foi lançado, para que ele se torne disponível e acessível a todos os envolvidos, a todos os brasileiros, a todos os seres humanos, que de alguma forma desejarem, que de alguma forma se abrirem para acessar essa sabedoria que já foi gerada. Esse campo, ele está aberto e ele permanece aberto no inconsciente coletivo, para que todos nós possamos acessar as informações aqui ampliadas, as informações aqui discernidas. Esse campo, ele se mantém e ele se compõe em pleno fluxo. Nós oferecemos essa sabedoria a esse campo maior. E nós recolhemos a nossa energia individual, a nossa força, a nossa capacidade de expressão, de fala. Nós recolhemos o que é nosso e trazemos nossa energia de volta para os nossos corpos, purificadas, transmutadas, ampliadas, ressignificadas. Respira bem profundo. Está feita aqui a nossa contribuição. Que assim seja. Me sinto grata, honrada por ser canal, por ser sintonia e por ter capacidade de contribuir com o meu dom e o meu talento. Gratidão. Eu sou Luli Rosa e assim a gente conclui esse campo. Gratidão.